Questão 6 do nosso simulado, gente. Uma questão bem tradicional, estilão federal, de assinalar V ou F nas questões. Vou fazer novamente a dancinha para poder ler o slide. O predomínio da igreja cristã no Ocidente ocorre a partir da conversão do imperador Constantino em 312 e da imediata proibição imposta a outras religiões consideradas pagãs. Essa afirmativa, gente, ela está errada. Por que ela está errada? Porque o imperador Constantino, em 313 e não em 312, acaba promovendo a liberação do culto cristão por meio do Edito de Milão. Beleza? Então não há conversão dele. Ele se converte sim, mas no final da vida, já ali em 337, ou seja, muito tempo depois. Isso não o impediu de interferir na estrutura da igreja por muito tempo, inclusive. 313 com o Edito de Milão, 325 com o Concílio de Nicéia são meros exemplos disso. Tá? A segunda afirmativa diz lá, a difusão ideológica do cristianismo ocorreu também graças a obras dos chamados pais da igreja, como o africano Agostinho, bispo de Hipona e autor da Cidade de Deus. Perfeita questão. O Agostinho, ou Santo Agostinho, como se fala na filosofia, ele é um dos padres da igreja, um dos pais da igreja. É um dos protagonistas da patrística que você estuda na filosofia, perfeito? E ali chama a atenção um negócio, né? Mas puxa, ele é africano? Sim, ele nasceu no norte da África. Mas bom, ele não era romano? Era romano sim. A lembrar que o Império Romano abrangia inclusive o norte da África, por isso está correta a afirmação. A terceira afirmativa, a gradual intervenção no estabelecimento de normas a respeito do matrimônio e do modelo familiar contribuiu para o processo de controle social por parte da igreja. É a questão da boa família, né? Ou família de bem, o pai, a mãe, os filhos, todos morando num conforto familiar, num ambiente familiar, numa casa, etc. E com isso você tem a formatação que antes, na República, no Império Romano, ou até mesmo antes disso na Grécia Antiga, não se tinha essa estrutura familiar. Existia família, mas nada impedia, por exemplo, que um homem tivesse várias mulheres ou vice-versa. Então, você tem aí a estrutura do casamento cristão que acaba sendo adotado durante o período medieval. Tá? A última lá. A Ordem de Cristo, criada em Portugal no século XIV, foi uma ordem de caráter religioso e militar, instituído como prevenção contra a expansão territorial francesa, realizada pelos Cavaleiros Templários em nome de Filipe IV. É o que a gente chama de samba do crioulo doido em história. Está tudo misturado e nada está certo. Tá? A Ordem de Cristo, a Ordem dos Cavaleiros Templários, ela é criação muito anterior disso, durante as Cruzadas, ainda no século XI. Tá? E a criação francesa, não é uma criação portuguesa. Aliás, no século XI, Portugal ainda sequer existia. Perfeito? Com isso, a afirmativa correta na questão fica a letra D.